Fala pessoal, esse é o canal Agora Gay, um espaço para conversarmos sobre filosofia, religião, política e cultura sob o ponto de vista gay. Eu sou Felipe Dias e o tema de hoje é por que a esquerda quer transformar nossas crianças em travestis? Bora conversar sobre isso? Muita gente já deve ter visto na internet fotos de crianças trans, muitas vezes incentivadas até pelos pais. Alguns grupos de esquerda parecem apoiar isso. Mas de onde vem esse absurdo? De onde veio essa sexualização das crianças? Se você quer saber mais sobre isso e me ajudar a denunciar essa vergonha e essa violência contra a juventude, vem comigo. Bem, para começo de conversa, seja você trans ou cis, homo ou hétero, de direita ou de esquerda, eu peço que você pare. Respire. Sério, respira fundo e com calma. E ouça esse podcast até o final, tá? Isso posto, vamos lá. Aproveita e já dá o like no canal e se inscreve, vai, não custa nada e você ajuda a gente pra caramba. Para começo de conversa, vamos estabelecer alguns parâmetros. Ser trans não tem necessariamente a ver com fazer sexo. Tem a ver com o sentimento de pertencimento ao universo masculino ou feminino. Logo, não tem como falar em sexualização das crianças a partir deste fenômeno. Sexualização da infância é tipo o pai heterossexual perguntar para o guri de 8 anos se ele já tem uma namorada na escola, e isso para garantir que ele não será gay. Isso é a real sexualização da infância. Isso posto, criança trans existe? Olha, a minha mãe foi professora primária durante 35 anos. Em um único ano, ela recebeu um aluno de jardim de infância. Era um menino que tinha 4 aninhos. No entanto, ele se sentia, falava e se expressava como uma menina. Ele rejeitava tudo que era masculino e se entendia como uma menina mesmo. Não fora influenciado por ninguém. Pelo contrário, o pai brigava com a mãe dele, pois ele a culpava por aquela situação, e os dois estavam em vias de se separarem. A mãe, coitada, não sabia o que fazer com aquilo que considerava uma aberração. Toda vez que ela era chamada na escola, ela, desesperada, desamparada e perdida, chorava no colo da professora, que no caso era minha mãe. Então assim, o fenômeno da disforia de gênero é real e é catalogado até nos manuais de medicina. O fato de você não concordar com ele não vai fazer com que esta condição médica desapareça. Ela representa uma pequena parcela da população de todas as sociedades humanas. Alguns de vocês podem se perguntar, mas isso não é uma coisa moderna? Olha, deixa eu te contar um segredo. Mitos hindus de mais de 3.000 anos atrás já abordam a existência do fenômeno da transexualidade. O orixá Oxumaré, que é 6 meses do ano homem e 6 meses do ano mulher, mostra a fluidez de gênero como condição existencial de algumas pessoas. Entre os índios norte-americanos, especialmente entre os Navarro, quando eles percebiam que uma criança era assim, meio diferente, eles faziam um ritual bonitinho até. Colocavam na frente da criança 2 tipos de brinquedos, de meninos de um lado e de meninas do outro. Se o menino escolhesse os brinquedos de menina, ele ia ser criado como tal. Naquelas culturas, essas pessoas eram consideradas como tendo 2 espíritos e tinham um papel especial em certos rituais. Isso porque se acreditava que elas viam o mundo de forma diferente do comum das pessoas. E por terem 2 espíritos, eram considerados uma ponte entre o mundo espiritual e material. Quem quiser saber mais sobre isso, deixe na descrição uma obra de referência. Então assim, que o fenômeno da transexualidade ou da chamada disforia de gênero é parte integrante do colorido humano, não dá para negar. Existem muitos registros dessas pessoas em várias culturas desde os tempos mais remotos. O próprio Jesus disse que existem eunucos que já nascem eunucos. Então assim, ele próprio considerava que havia pessoas que vinham ao mundo sob determinadas condições. Uma parte de vocês pode estar se perguntando, mas precisa fazer isso tão novinho assim? E por que a esquerda apoia isso? Então, vamos com calma. Aparentemente, este fenômeno se manifesta muito cedo na vida. Em alguns casos, isso pode ficar lá escondido, assim como a homossexualidade. No entanto, talvez na maior parte das situações, isso costuma ser visível. Só não ver quem realmente não quer. E com relação à segunda pergunta, sobre a esquerda, vamos lá de novo. Atualmente, vivemos em um mundo onde todo mundo vive como se estivesse numa guerra dentro do Twitter. Todo mundo precisa ter um lado, discutir, atacar, adjetivar o outro, etc. No entanto, o fenômeno da transexualidade transcende direita ou esquerda, pois é algo intrínseco à diversidade humana
assim como ser canhoto, albino, etc. Essas pessoas e suas pautas costumam se ligar mais às esquerdas, porque este é o único grupo político que dá algum espaço para que a voz dessas pobres almas sejam ouvidas. Isso porque, na direita, só costuma ter gente bem ignorante, que agride, que fala sobre aquilo que não conhece e que fecha todas as portas ao diálogo. No entanto, não é todo mundo da esquerda que é sensível a essa pauta, ok? Há muita gente que é contra a existência de crianças trans, independentemente do lado político. Neste ponto, tanto a direita quanto até muitos gays e lésbicas entram na discussão com argumentos do tipo, abre aspas, é muito cedo para crianças decidirem isso. Criança não tem maturidade para tal. Esses pais deveriam ser presos, fecha aspas. Olha, pessoalmente, eu até entendo esses argumentos. Mas há duas coisas aí que precisamos considerar. Primeiro, que boa parte dessa direita liberal diz ser contra a intervenção do Estado no modo como os pais educam seus filhos. Isso significa que, se os pais quiserem, podem fazer homeschooling ou até levá-los para clubes de tiro, aprendendo a matar outros seres humanos. Ora, se os pais têm o direito de educar uma criança dessa forma, muitas vezes moldando-as em seitas religiosas de lavagem cerebral, sem que o Estado intervenha, por que outros pais não podem decidir educar seus filhos como trans ou dizer para eles que ser trans é legal? Essa gente precisa se decidir o que elas querem na vida, afinal. Em última análise, o Estado pode ou não pode intervir na educação das crianças? Ou pode somente quando os machos liberais brancos, cis, héteros de classe média decidem que podem? É uma pergunta honesta, tá? Com relação a se é muito cedo para uma criança saber o que quer, muitos podem dizer que, em alguns casos, isso passa. Olha, tem o caso do aluno da minha mãe, mas também tem a situação de muitos gays e lésbicas que desde a mais tenra infância, muitos aos 4 anos, já sabem que são gays e lésbicas. Tanto é que muitas vezes o pai heterossexual fala para a pobre da criança: fala direito, menino, anda direito, garoto. Ou seja, já sabem que há alguma coisa ali. Mas calma, ser gay, lésbica ou trans nessa idade não tem a ver com fazer sexo, ok? Tem a ver com um sentimento muito profundo de pertencimento a uma sociabilidade muito particular. Mas então, é cedo demais para uma criança fazer cirurgia de troca de sexo? Então, gente, na minha cultura, quando a gente não sabe de alguma coisa ou não domina um assunto, a gente vai se informar em fontes confiáveis, o que exclui Twitter, Facebook e WhatsApp. Eu fui em veículos de imprensa sérios, em artigos diversos para entender mais sobre o assunto. Pelo que eu observei, no Brasil, nenhuma criança ou adolescente faz exatamente cirurgia de redesignação sexual. Isso só ocorre depois dos 18 anos. Antes desse período, o que há é atendimento psicológico, bloqueadores de puberdade e reguladores de hormônios. Vocês vão dizer, mas uma criança pode fazer esse lance de tratamento hormonal? Cara, assim, eu confesso que isso pode chocar algumas pessoas, mas na boa, você é pai ou mãe de uma criança que se identifica como trans? Você é médico especializado nisso? Você já conversou ao vivo com um ser humano nessas condições? Não? Então por que raios você dá opinião acerca daquilo sobre o qual você não tem a menor condição de opinar? É outra pergunta honesta, tá? Não se ofenda. É porque, do meu ponto de vista, por mais que eu ache estranho algumas coisas, para ser sincero, eu não opino naquilo sobre o qual eu não tenho a menor vivência ou especialização médica. Isso está muito relacionado ao meu caráter. Se crianças nessa condição não podem sequer tomar hormônios ou bloqueadores porque você, que não é trans, decidiu assim, como faz no esporte então? Isso porque agora está rolando um papo que mulheres trans só podem participar de competições femininas se tomarem bloqueadores de puberdade. Se os jovens não tiverem acesso nem a isso, jamais poderão participar de esporte algum. Isso é certo? Mas esse assunto não acaba por aqui. Bem, eu te disse que no Brasil, menores de 18 anos não passam por cirurgia alguma de redesignação sexual. E se você viu algo assim, ou é um caso específico que eu desconheço ou é fake news. Só que quando a gente olha no Twitter, especificamente nos Estados Unidos e no Canadá, a coisa parece estar saindo um pouco de controle.
há cada vez mais jovens se identificando como trans e, em alguns casos, menores são, de fato, submetidos a intervenções cirúrgicas, bastante inadequadas. Já tem até indivíduos processando o Estado por ter permitido a eles fazer uma cirurgia tão novos. Então, como podemos interpretar isso? Olha, para ser honesto, hoje acontece uma coisa chamada tuitificação do pensamento. O que é isso? É o fato do Twitter e outras redes sociais verem um assunto que te gera raiva e, em função dos algoritmos, ele te alimenta com mais notícias daquela natureza. Isso aumenta o engajamento, o que gera mais likes e mais tempo nas redes sociais. Em pouco tempo, essa pessoa que fica presa nesse redemoinho, ela tem um descolamento sério da realidade, de modo que ela acha que aquela cadeia de informações que ela recebe nas redes sociais é a própria realidade. Essas pessoas desconsideram que aquilo são só pacotes de dados moldados para fazê-las ficarem ali. Então, assim, quando as pessoas dizem que o fenômeno da transexualidade em crianças está se espalhando em níveis alarmantes entre crianças e adolescentes, nos Estados Unidos e talvez até no Brasil, eu tenho sérias dúvidas se isso é real ou se isso faz parte do fenômeno da tuitificação da consciência que os algoritmos constroem. Eu já fui nos Estados Unidos e não encontrei nenhuma criança trans. No Brasil, por exemplo, atualmente, 380 pessoas identificadas como trans fazem transição de gênero gratuitamente no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, na capital paulista. Desse total, 100 são crianças de 4 a 12 anos de idade, 180 são adolescentes de 13 a 17 anos e 100 são adultos a partir dos 18 anos. Lembrando que a população brasileira é de 220 milhões de pessoas. Então, assim, está realmente se espalhando? Fato é que eu ando no metrô, no ônibus, etc. Eu não vejo nenhuma criança trans e pouquíssimos homossexuais. O que eu mais vejo é homens e mulheres heterossexuais com filhos. Então, embora eu entenda a preocupação que o pipocar de crianças transgêneros pode exercer em algumas pessoas, eu tenho sérias dúvidas sobre a realidade disso. Mas nessa discussão, especialmente a esquerda identitária, merece ser chamada atenção para um outro fato. É sociologicamente comprovado uma coisa chamada efeito contágio. Quando se noticia muitos casos de bulimia na televisão, por exemplo, muitos jovens começam a apresentar sintomas dessa doença. E parece haver alguns indícios de que o fenômeno da transexualidade, ao menos na América do Norte, pode estar tendo esse efeito contágio. Isso porque muitos gays e lésbicas adolescentes, ou pessoas que têm problemas diversos na vida, podem estar alegando serem trans. Em alguns casos, intervenções médicas têm sido feitas sem cuidado devido. E, gente, se trata de uma mutilação sem retorno. O fenômeno das pessoas que se arrependem de fazerem a cirurgia de redesignação sexual é também real, tá? E quando uma parte de uma militância histriônica ignora isso, é preciso considerar os poderosos interesses econômicos que há por trás da venda de hormônios, bloqueadores e de cirurgias de redesignação sexual. Lembremos que nos Estados Unidos, a destruidora epidemia de opioides foi causada pelos próprios laboratórios farmacêuticos. Então, assim, enquanto muita gente acha que está defendendo o direito das pessoas trans, no fundo, essas pessoas podem estar sendo usadas como massa de manobra por laboratórios ávidos em ganhar dinheiro com crianças e adolescentes perdidos. Se por um lado a direita é histérica, por outro lado a esquerda também não pode ser tão ingênua a ponto de achar que isso é apenas sobre o direito dos jovens trans. Como diriam os romanos, pecúnia non olet, ou seja, o dinheiro não tem cheiro. O que essas companhias puderem fazer para ganhar dinheiro, elas farão, mesmo que seja mutilar jovens irreversivelmente ou entupi-los de hormônios que custam dinheiro. Então, meu amado esquerdista identitário, defenda as pessoas trans, mas cuidado para não ser massa de manobra de um capitalismo amoral sobre a bandeira de defesa de direitos civis. Neste debate, também devo admitir que há coisas que, a mim, como homem gay, me parecem um pouco over, ou seja, demais. Na internet, há fotos circulando de camisetas com a frase "Crianças trans também podem ser sexys". Mano, criança nenhuma é ou deve ser sexy. No entanto, é preciso salientar que eu nunca sei se essas coisas são fake news ou se são sérias.
Isso porque o assunto criança trans é quase sempre conduzido por indivíduos muito mais dados à histeria lacradora que gera engajamento em rede social do que por pessoas com envergadura de alma interessadas na busca pela verdade dos fatos. Mas se esses casos forem verdadeiros, há de se criticar seus excessos sem jogar toda uma discussão no lixo. Isso porque a mentalidade de muitas pessoas tende a ser paranoide e ver teorias da conspiração em tudo. Este é o caso do professor de esquerda que fala besteira em sala de aula e o cidadão de bem conclui que existe uma conspiração de esquerda para doutrinar crianças nas escolas. Analogamente, quando há situações exageradas nessa coisa de criança trans, muitos grupos de direita acham que há uma conspiração global de uma cultura woke maluca que quer destruir o Ocidente. Coisa de jovem incel. Fato é que há muita desinformação sobre o assunto e na minha vida real eu mal vejo adultos trans, quiçá crianças. A minha vida não é notícia de Twitter. O mais engraçado em toda essa situação é que eu sou professor e já vivi muito tempo em sala de aula. Vi alunos adolescentes trans abandonarem a escola pública por não aguentar o bullying. Durante a faculdade, eu ouvi relatos dramáticos de pessoas trans. Vi jovens de 11 a 12 anos que eram abusados sexualmente pelo avô, tio, irmão e não tinham ninguém com quem falar. Fugiam de casa e caíam no mundo absolutamente sozinhas, na mais tenra infância, e tinham que trabalhar na prostituição ainda crianças. Caíam nas mãos de cafetinas de criminosos e das drogas. Meus companheiros, esse é o Brasil profundo. E, gente, ninguém está preocupado com essas crianças trans? O foco de algumas pessoas parece ser só tacar pedra em tantos jovens nessas condições e que estão apenas buscando um pouco de dignidade para suas vidas. Dignidade essa que a vida lhes privou por sua condição de nascimento. Sério, pessoalmente, a ideia de cirurgia de redesignação sexual em crianças me é estranha, mas no fundo, eu sequer sou capaz de opinar sobre o assunto. Eu quero ter o direito de não ter opinião sobre aquilo que não é a minha realidade. Mas sabe o que é mais incrível? É que essas tantas pessoas de direita, a maioria de homens brancos, cidadãos de bem, preocupadíssimos com a sexualização da infância, ignoram que crianças brasileiras, trans ou não, estão atoladas de problemas em nosso país. É depressão, é crianças vivendo em favelas, é tendo seu cérebro lavado por religiões fundamentalistas, é convivendo com drogas, é vivendo em meio a violências diversas, é passando fome. Aliás, nem citei o drama das crianças indígenas, né? E toda essa gente preocupada mesmo é com criança trans, a ponto de irem para o Twitter berrar. Assim, o mais engraçado é que um dos grupos que vem denunciando essa pauta é um grupelho de jovens liberais de São Paulo, quase todos homens. E segundo reportagens, um deles foi fazer turismo sexual com refugiadas de guerra. Mano, as mulheres preocupadas se iam viver amanhã, se iam encontrar seus pais, filhos e maridos mortos, e o cara sexualizando essas mulheres. E outro desse grupo, que não é casado, afirma que já foi para a Suécia várias vezes pegar suecas. O problema é que a fornicação, ou seja, o heterossexualismo fora do casamento, é um pecado condenado por Efésios capítulo 5, versículo 5, entre outros versículos bíblicos. Segundo a Bíblia, nenhum fornicador herdará o reino dos céus. Mas a preocupação desse povo é com casamento gay, criança trans, esquerda woke e aborto. E tudo isso em nome de Jesus e do conservadorismo. Bicho, se tu faz sexo com alguém sem ser casado, você não é conservador. Se você quer conservar só aquilo que te convém, você é só mais um hipócrita. Mas certo grupo político é quase todo composto de pessoas assim. Aliás, boa parte da discussão sobre o aborto poderia ser resolvida se esses jovens liberais estivessem fazendo uma grande campanha para impedir o heterossexualismo fora do casamento. Ou indo aos puteiros avisar o dono dos prostíbulos que eles estão incentivando o pecado e a gravidez indesejada. Mas sabe por que eles não vão fazer isso? Porque ou eles vão ser ridicularizados ou vão ser mortos pelo dono do bordel. E é muito mais fácil essa gente atacar os mais fracos e quem não tem capacidade de se defender. No caso, as crianças com disforia de gênero. Essa gente ataca esses jovens para limpar seus próprios pecados. Durante muito tempo fizeram isso com os homossexuais,
Mas agora, a bola da vez são os transexuais. Cara, a existência trans deve ser uma dor terrível. Deve ser horrível você sentir que o corpo que você tem não é aquele que você sente que deveria ser o seu. Seja qual for a causa disso, o tema é para ser tratado com compaixão, empatia e ouvidos, e não com polemismo barato na internet. No fundo, essa gente que fala tanto em sexualização de crianças, é sempre bom lembrar que o outro é quase sempre um espelho de nossa própria mente. Se você está preocupado com crianças trans, mas não fala nada sobre o desaparecimento de mulheres indígenas ou de evangélicos associados ao tráfico de drogas, é porque sua mente se atrai por este tema. E a Bíblia tem um recadinho para essas pessoas em Mateus 12:34. Abre aspas, pois a boca fala do que o coração está cheio. Fecha aspas. Por fim, eu vou deixar na descrição um vídeo sobre adolescentes transexuais falando sobre eles mesmos, o que eles pensam e sentem sobre suas dores, desejos e sonhos. Assista ao vídeo com atenção e abertura de mente e coração. Só assim a gente pode começar a dialogar mais e atacar menos. Se você gostou dessa discussão, compartilhe esse podcast com quem você acha que este tema possa interessar. Naturalmente, este trabalho é só um recorte genérico de um tema complexo e com muitas facetas. Mesmo que você não concorde com tudo, meu objetivo aqui é iniciar um diálogo para que ele seja aprofundado por outros pontos de vista. Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa discussão, suas sugestões e críticas construtivas. Mas se você quiser xingar e ofender, nem precisa perder seu tempo. O Ágora Gay é um espaço dedicado à conversa e aos argumentos, e não às ofensas. Até a próxima, pessoal. Valeu!